Olha só a pergunta que eu recebi nessa semana. A mãe do terreiro que eu vou falou que o herê dela é velho e pode beber e fumar. Isso é verdade? Herê toma cachaça e fuma? Gente, é cada coisa que a gente não espera, mas que a gente acaba ouvindo. Hoje vou falar a respeito disso e sim, sabe, vai ser afiado, não vou ficar muito de cuidadinho para agradar a grande parte da comunidade. Quero trazer você para reflexão, então vem refletir aqui comigo. Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, mais de 23, 24, 25 anos na religião, por aí, sabe? Sei que faz bastante tempo. Meu filho tem 22 anos e ele nasceu dentro do terreiro, foi antes dele nascer. Enfim, então deve ser uns 23, 24. Brinco de Pai Oxalá, lá na loja Beleza de Padilha, você pode usar para Pombagira das Almas, tá, gente? Pombagira das Almas também gosta do branco. Unidades limitadas e exclusiva agora do final de ano, só enquanto durar o estoque. Inclusive, voltou um brinco de rosa amarela que a pessoa não estava em casa, não recebeu, correu, tentou, não recebeu, então a gente tem mais um só, né, do especial de Oxum. Agora, então, estamos com o de rosa branca em especial. E o bug lá do site Beleza de Padilha solucionou. O frete não está mais absurdamente caro, né? O herê bebe, fuma. Isso é plausível? Isso é possível? Bora. Tem coisa que não tem como encaixar. Eu sei que eu prego bastante que a espiritualidade é livre. E de fato ela é. Mas existem algumas questões que são difíceis de fazer elas terem essa conjuntura por simplesmente, naturalmente, serem energias opostas, serem energias que não se misturam. É que nem a água e o óleo, ela não se mistura por sua natureza. Até existe se você mudar a pressão atmosférica, se você mudar o fluxo, a rotação e a velocidade, não sei o que. Até dá para misturar, mas dá uma trabalheira, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente precisa esmiuçar bastante, né? Dentro da ótica espiritualista. E primeiro, assim, essa questão de trazer que o herê pode ser uma pessoa velha, ok, espiritualmente isso de fato acontece. De fato acontece de que nessa última encarnação, aquele espírito que está se manifestando ali como herê, ele na verdade não foi uma pessoa que desencarnou assim na infância, que desencarnou na juventude. Isso de fato acontece espiritualmente, mas isso não é o pressuposto para se beber e fumar. Existe uma linha para isso, existe uma outra energia para isso. Por isso que não existe um herê que vai beber e que vai fumar. Por quê? Porque a essência dos herês, em sua base, ela é justamente a pureza, a infantilidade. E infantilidade não condiz com esses comportamentos que são comportamentos adultos. Então, a partir do momento que aquela entidade está se manifestando assim, de duas uma, ou é um egum disfarçado, ó, gente, vai ser ridículo, né? Uma mãe de santo nessa posição. Ou é o desequilíbrio do próprio médium. Um médium que provavelmente já sofre por conta de algum vício e está tentando transferir isso para a entidade ali para poder, durante o trabalho, tá se utilizando ali daquilo que ele tem o vício. Então eu peço perdão para quem não concorda, mas, gente, essa é a minha visão a respeito disso. Porque a gente tem que elucidar aqui que muitas pessoas estão misturando o mundo espiritual com desequilíbrio. Nem tudo é espiritualidade. Às vezes a pessoa ela precisa de terapia, gente, de real. E eu falo com propriedade de fala, porque olha, eu sou psicoterapeuta e sou sacerdotisa umbandista. Então eu tenho conhecimento das duas áreas. Então existe sim um desequilíbrio e eu quero te chamar para essa lucidez. Inclusive, se você quer aprofundar a respeito do herê, essa semana saiu o módulo de herê lá no Caminhos do Axé. O link, ó, fica aqui, ó, esse QR Code, você consegue escanear ele, mas aqui na descrição desse vídeo, você também pode encontrar o link do caminhosdoaxé.com, por onde você consegue entrar nessa mentoria, é menos de R$ 1 por dia para você participar. E quem entrar no Caminhos do Axé também já vai ter acesso ao portal Pérola Iemanjá, que está em fase de estruturação e logo, logo vai ser lançado. Então, a parte crítica aqui é porque confundir o vício com uma espiritualidade,
Isso distorce completamente a energia do erê. Não tem como o erê se manter manifestado nessa situação. Isso não é entidade. Agora eu vou para outra dúvida que me fizeram da pessoa que fica... como a pessoa fica na incorporação. Será que a pessoa ela fica inconsciente? Será que ela fica consciente? Já comenta aqui embaixo, você sabe qual que é a resposta? Mas não vale trapacear, viu? Você tem que estar mantendo a timeline rolando naturalmente. Não vai pro final e depois volta aqui para falar, não. Existem padrões específicos de acordo com a mediunidade daquela pessoa. Às vezes, uma pessoa ela tem uma característica onde ela vai recordar de tudo durante a manifestação da incorporação. E existem outras pessoas que não vão lembrar de nada. Vai ser como se fosse um grande apagão. Segundo muitas conversas de terreiro, a gente não existe uma ciência que por trás fez um estudo, um IBGE da incorporação, mas a gente vê que o fenômeno daquele médium ter esse apagão tá muito raro. Por exemplo, quando meu marido entrou na Umbanda lá, tralalá, 24 anos atrás, ele teve esses apagões nas primeiras incorporações, mas porque ele é uma pessoa muito resistente, sabe? É uma pessoa que não aceita muito esse fenômeno. Então, as entidades apagaram ele para que ele pudesse ter essa manifestação mais efetiva. Mas hoje em dia ele incorpora e não tem mais esses apagões. Ele lembra parcialmente. E isso é uma terceira forma de manifestação na incorporação. Às vezes aquela pessoa ela pode ficar lembrando de uma coisa ou outra, lembra de uma parte, apaga em outras, como se estivesse dormindo, acordando, e tudo parece um grande sonho. Parece que você não está ali, mas você está vendo. Comigo acontece uma pequena modificação. Muitas vezes eu vejo o lábio da pessoa, eu vejo as expressões dela, mas eu não ouço, eu não lembro o que foi dito, né, no caso. Acredito que durante a incorporação eu até ouça o que foi dito, mas quando vai embora é como se aquilo que foi dito sumisse, e então eu só consigo perceber a movimentação da boca e não ter nenhuma informação daquilo que foi dito. Mas o que é importante existem sim pessoas que são conscientes, que vão lembrar de cada coisa na incorporação, e existem pessoas que são inconscientes e não vão lembrar de nada. Porém, eu preciso acrescentar aqui que muitas pessoas que bolam no santo, no candomblé, eles dizem que não lembram de nada, porque eles estão bolados no santo. Mas eu tenho uma teoria em particular, apesar de ter muito respeito com a prática, eu tenho muito respeito, mas eu tenho uma teoria em particular do porquê isso acontece, olhando dos fatos. Então não me interprete mal se você for dessa doutrina, tá? Mas para mim isso acontece no candomblé porque lá o orixá fica de olhos fechados. E existe ali uma espécie de dogma do candomblé, onde se a pessoa não está de olhos fechados, ela não está com o orixá incorporado. Então é como se fosse uma obrigatoriedade. E isso acaba por fazer que a pessoa não lembre de nada, porque na verdade não é que ela não lembra, é que ela de fato não viu nada. E teve outra dúvida que eu achei muito interessante a respeito de incorporação, é essa daqui, olha, a pessoa que vai incorporar, ela sente alguma coisa? E sim, a gente sente muita coisa, sabe? E tem momentos onde são mais propícios para a incorporação e momentos que não são tão propícios assim. Os momentos que não são propícios são os momentos onde a gente está com a nossa mente muito conturbada, quando a gente está com um foco em algum problema muito grave. Tanto que muitos médiuns, quando eles vão no terreiro e falam assim, eu tô bem, mesmo depois do falecimento recente de algum parente. Aí a gente não deixa ele entrar na corrente, porque ele pode não perceber, mas por mais que ele esteja ali firme, de pé e se sentindo ok, psicologicamente ele tá abalado. Então, de todas as vezes que a gente deu permissão da pessoa adentrar, porque ela sentia necessidade, a gente percebeu que ela não estava bem, de fato. Então, é um processo muito delicado, né? Você tem que ter uma observação muito clara. E muitas vezes a gente não percebe, não é uma questão daquele médium, né? É uma questão da dor realmente física e mental que determinadas situações ocasionam na gente. Mas, voltando ao foco, a gente sente muitas coisas. Por exemplo, quando você está ali, de olhos fechados, se concentrando para a incorporação, as primeiras coisas que geralmente a gente sente é os olhos tremendo, como se fossem palpitações nas bochechas, sabe? Como se o músculo estivesse contraindo e relaxando assim, bastante.
também sente muito calor nessa região aqui e no centro das costas, meio que equivalente, né? A frente, a parte de trás, você sente um calor muito grande. Outra manifestação que as pessoas não entendem, mas que se trata da incorporação, é você ali de olhos fechados, você começa a ver o seu corpo fazendo movimentos mentalmente, né? Na sua janela mental, que você não está fazendo eles fisicamente, tá? Isso também é um sintoma de incorporação. A pessoa também pode, dependendo da qualidade de energia, da diferença, né, de qualidade de energia entre a energia do médium e a energia da entidade em questão, ele pode sentir muita náusea, muito mal-estar, ânsia de vômito, uma tontura muito grande. Também dá uma sensação de como se você estivesse prestes a desmaiar, sabe? Como se a sua pressão fosse cair. Você sente um pulsar esfriando de fora para dentro, assim, do seu corpo. É uma coisa diferente, acho que só experienciando. E existem tantas diferenças de coisas que a gente sente durante a incorporação. Por quê? Porque são energias que são ali, que estão sendo calibradas, que estão sendo manipuladas. E essas energias, por terem qualidades diferentes, elas proporcionam sintomas diferentes. Por exemplo, você pode sentir fisgadas assim no músculo, fisgadas, contrações musculares, que também fazem parte da incorporação. E tudo vai depender da qualidade energética. E claro, né, para as pessoas que têm mais resistência, lembra que o nosso consciente, a nossa mente é a coisa mais poderosa que existe. Então, quando você tá com a sua mente de que incorporação é ruim, é ruim, é ruim, ela vai ser ruim. Mesmo quando você estiver ali pronto para incorporar uma entidade que é uma entidade de luz. Vai ser algo traumático para você. Quanto mais receptivo você tiver, mais tranquilo vai ser. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver muito receptivo, pode ser que se venha um obsessor. E aí vai ser doloroso da mesma forma. A gente precisa ter muito equilíbrio. E como que a gente pode se blindar para evitar de incorporar espíritos que são obsessores? Tá aí um ponto que também é bem importante de eu trazer aqui para você. Mas antes, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de hypar o meu vídeo para ajudar a gente a manter esse tipo de conteúdo aqui, se você gosta, e compartilha com a galera, que você sabe que também vai gostar de acompanhar, que tem muita curiosidade, né, a respeito da espiritualidade, de incorporação e tudo mais. Quando a gente tem condutas espirituais de elevação energética, elas ajudam a gente a ser menos propenso da incorporação de espíritos obsessores. Eu tenho que ressaltar que tem algumas pessoas que têm essa capacidade um pouco mais facilitada. Por exemplo, tem pessoas que conseguem incorporar facilmente qualquer qualidade de espíritos e até de entidades, mesmo que essas entidades não sejam da sua coroa. Ah, eu incorporei o baiano do fulano de tal. Isso pode acontecer. Então, para essas pessoas, é importante que elas aprendam técnicas de fechamento de corpo para impedir a incorporação de espíritos de terceiros ou espíritos obsessores, porque essas técnicas vão bloquear, inclusive, as energias negativas. E para as outras pessoas, elas têm uma facilidade maior de estar incorporando os seus próprios guias, as suas próprias entidades, mas isso não retira delas a capacidade de se conectar e de se atrelar a um espírito obsessor. Então, sempre precisa ter o quê? E espiritualidade com manutenção. Isso também é uma das coisas que eu ensino dentro do Caminhos do Axé. Você tem que trazer essa manutenção para a sua espiritualidade, porque sem ela você vai ficar suscetível. Querendo ou não, você vai ficar suscetível. Você precisa ter esse comprometimento espiritual. Não que você tenha que estar dentro de um terreiro, não que você tenha que ter alguma obrigação, mas você precisa ter esse comprometimento. Isso é o que vai limpar o seu corpo. Hoje mesmo eu estava falando lá na comunidade do Caminhos do Axé. Precisa ser feito com constância, porque é que nem uma plantinha. Você tem uma plantinha ali. Se você não coloca água, ela vai secar, ela vai morrer. Você precisa dar a manutenção para que o seu corpo fique apto à conexão com energias mais puras, energias mais leves. Então a gente precisa ter essa manutenção espiritual. Na metodologia que eu aplico dentro do CDA o que você precisa? Em primeiro, anjo da guarda. Em segundo, Exu, depois Pombagira.
aí então a ordem vai interferir mais a necessidade daquele indivíduo. Como eu já repeti aqui algumas vezes, se eu não me engano. Por exemplo, se a pessoa ela é muito ansiosa, ela não consegue dormir, ela é insone, então a primeira energia que ela tem que concentrar ali é o do preto velho. Logo em seguida, né? Faz o anjo, faz o Exu, faz a pombagira, aí a outra energia que ela tem que ir, a quarta potência, eu recomendo do preto velho. Ou pode ser até mesmo o caboclo, tá? Fazer a firmeza do caboclo. Como ela é ansiosa, nunca pode essa quarta energia ser a do erê, por exemplo. Porque o erê é uma energia agitada, é uma energia de movimento, é uma energia de acordar, de, sabe, de ficar cafeinado. Então a gente não pode colocar nesse tipo de pessoa dessa maneira. Tem que ser em doses homeopáticas. Às vezes, se a pessoa tem muita ansiedade, ela tem que estruturar o erê, porém, ela tem que deixar mais espaçado, sabe, essa estruturação, porque vamos estimular de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais suave, para que ela não tenha algo prejudicado ali na qualidade de vida dela. Agora, pressupomos que é uma pessoa com depressão, que está apática, que ela não quer sair da cama, que ela não sente felicidade, que ela não sorri. Aí, para essa pessoa, obrigatoriamente, a quarta energia a gente repor é a do erê. Porque o erê é o que vai suprir tudo isso. É ele que vai vir e vai trazer a energia contrária àquilo que está se manifestando na vida daquela pessoa. Faz sentido para você? Então, é essa metodologia que eu aplico dentro do Caminhos do Axé e dentro de toda a estrutura que a gente tem dentro do terreiro, tá? Se você quiser saber mais, então, olha, você acessa aqui. Aí, já fui pro lado errado de novo, ó. Acessa aqui, fui trollada pela câmera. O QR Code ou na descrição. E eu quero agradecer a você que está aqui comigo, que está compartilhando. E é isso, gente. Esse vídeo é um vídeo de respostas para as perguntas da comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito axé e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.